Bom, boa tarde a todos, a todas. É um privilégio para mim estar aqui. O Rodrigo, que estava no painel anterior, comentou que ele estava no melhor painel. Eu acho, modéstia à parte, que o melhor painel é o meu, porque não tem nada melhor do que estar com empreendedores. Eu acho que nada do que a gente falou hoje o dia inteiro tem sentido sem o trabalho dessas pessoas que estão aqui. Então, a ideia agora, na próxima hora, é a gente compartilhar um pouco da história desses empreendedores, dos aprendizados, dos acertos, dos erros, enfim. E dialogar bastante com vocês. A gente vai ter um espaço aí para perguntas, então já deixo aí o convite para que as pessoas que tenham perguntas encaminhem por escrito durante as apresentações. Elas chegam até mim e eu vou tentar, na medida do possível, aproveitar o tempo para condensá-las e fazer o máximo de perguntas. Para contar um pouco da minha perspectiva, como a Camila falou, eu trabalho há muitos anos nesse campo de empreendedorismo. Eu venho originalmente do campo de empreendedorismo social e desde 2007 trabalhando no campo de negócios sociais. A Potência Ventures, onde eu trabalho, é uma organização que investe em organizações e iniciativas que fortalecem o ecossistema para esses negócios com impacto social se desenvolverem. Então, só para dar uma ideia para vocês, aqui no Brasil, a Potência participou da criação e foi a primeira investidora de algumas iniciativas-chave, da Vox Capital, que o Daniel Iso teve aqui de manhã, da Artemisia Negócios Sociais, que é uma aceleradora de impacto e um centro de formação de talentos, do Hub, que é um espaço de coworking, do Polo Ande Brasil. O Randall estava de manhã também num painel aqui. A Ande é uma rede de desenvolvedores, de empreendedores de pequenas e médias empresas. Enfim, a gente trabalha nesse ecossistema e também trabalha atuando com empreendedores. E foi nesse contato com empreendedores que a gente ganhou muitos aprendizados ao longo do tempo, porque falar de empreendedores já é um desafio. O campo de empreendedorismo é um campo relativamente novo no Brasil, mas falar de empreendedorismo com impacto social e em mercados emergentes, que são as localidades onde a gente atua, é um desafio maior ainda, porque existem várias características bastante singulares de empreender com esse foco. O que eu gostaria de deixar só inicialmente para aquecer um pouco o debate, para depois a gente poder escutar a história desses 3 empreendedores, são os aprendizados de quem está olhando não da perspectiva de quem empreende, mas da perspectiva de quem acompanha diversos empreendedores. Primeiro aprendizado importante para quem trabalha nesse campo de empreendedorismo com impacto social é de que é profundamente importante entender o que é impacto social. E entender o que é impacto social significa, 1, desenvolver produtos e serviços a partir de uma necessidade real dessas comunidades de baixa renda. Necessidade real não necessariamente significa o que nós achamos que é uma necessidade. Então, para a gente poder compreender o que é uma necessidade real, existem vários caminhos. Um caminho muito interessante é se aproximar dessas comunidades, dialogar com elas, criar com elas o conceito de negócio ou criar com empreendedores sociais que já estão nas comunidades há muito tempo. Outro caminho interessante para conhecer é desenvolver estudos de oportunidades de mercado específicos para essas comunidades. Hoje em dia existem poucos estudos que olham o mercado da população de baixa renda no sentido de oportunidades de negócio. E cruzando essas oportunidades com tendências de políticas públicas. Porque quando a gente fala em empreendedorismo de base de pirâmide, a gente tem que entender quais são as políticas públicas que estão sendo postas a favor do desenvolvimento de serviços. O governo é sempre um grande provedor de serviços e a iniciativa privada tem que vir complementar ou qualificar quando isso é possível e quando isso é necessário. Um outro aspecto de impacto social importante e que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos foi perceber que a intencionalidade do empreendedor sempre faz diferença. E o que significa a intencionalidade do empreendedor? Não significa que ele tem que criar um negócio pensando, puxa, eu quero que esse negócio transforme o mundo.
Não é necessariamente isso, mas em algum momento ele tem que entender que se aquele negócio melhora a qualidade de vida das pessoas de baixa renda, que se ele quiser manter o impacto social daquele negócio, ele vai ter que prestar atenção a isso e prestar atenção aos trade-offs que vão sempre surgir nas tomadas de decisão. Negócios com impacto social muitas vezes enfrentam dilemas do tipo: eu ando por aqui, aumento a minha rentabilidade e reduzo o meu impacto social, ou eu busco uma equação inovadora para não comprometer o impacto social e ainda assim garantir a rentabilidade. São nesses momentos de tomada de decisão que a intencionalidade do empreendedor pode fazer bastante diferença. 2 outros aprendizados, além dessa complexidade que é o impacto social, que eu acho importante compartilhar com vocês, e talvez nas histórias dos empreendedores a gente possa capturar algo assim. A primeira delas é a importância de um empreendedor não fazer o seu negócio sempre tentando se adaptar às vontades do financiador. E eu estou chamando atenção para isso neste campo, porque o campo de negócios sociais hoje é um campo que tem mais investidores de impacto do que negócios preparados para receber os investimentos. E com esse contexto em jogo, existe um risco muito grande de que negócios na sua fase inicial tentem desenhar os seus modelos se adaptando às necessidades de um financiador. É muito importante você ter a sua autonomia na negociação com um financiador. E desenhar modelos de negócios que querem gerar impacto social, pensando em agradar financiador, não necessariamente, essa não é uma equação que necessariamente dá certo no sentido de garantir o impacto social. E um último aprendizado importante no nosso acompanhamento de empreendedores é que, como o empreendimento de impacto social é algo que gerou muito apelo, muita mídia e gera muita atenção, muitos empreendedores têm sido premiados ou têm aparecido na mídia numa fase muito inicial dos seus negócios. E isso, muitas vezes, ao invés de favorecer o empreendedor, acaba prejudicando a sua caminhada. Isso porque ele acaba se dedicando muito tempo a participar de eventos, a receber as premiações, a se encantar com essas premiações. E eu me lembro de estar num evento com o Oliver, até quando ele estava contando um pouco a história da Ideal Invest, que ele vai compartilhar daqui a pouco, e ele falou que existe uma equação muito simples para o sucesso de um empreendimento, que é bunda cadeira, que é trabalhar. Então, eu estou compartilhando isso aqui com vocês, porque a gente tem visto muitos empreendedores sendo reconhecidos muito precocemente por ideias que certamente são inovadoras, certamente são transformadoras, mas que ainda estão em construção. Então, atentar para o perigo que significa você colocar esse campo num lugar que ele ainda não está, ao invés de se dedicar a construí-lo, fazê-lo acontecer, para então sim poder, como a gente ouviu aqui pela manhã, relatar casos de sucesso. Então, são alguns elementos só iniciais de aprendizados de quem está olhando o campo de uma perspectiva mais geral. O que eu acho que vai ser mais interessante é agora escutar a perspectiva dos 3 empreendedores que estão aqui. Então, eu vou passar para eles, eu vou começar com o Fernando. Nós temos aqui o Fernando Fernandes do Saútil, o Luiz Fernando Laranja do Ouro Verde Amazônia e o Oliver Misne da Ideal Invest. Eu vou pedir que cada um deles apresente brevemente o seu negócio e compartilhe conosco quais foram os principais acertos e os principais erros. Essa foi uma pergunta do painel. Acho que cabe dizer que erro, muitas vezes, é fruto do caminho de um empreendedor. Então, da gente encarar o erro como uma grande oportunidade de aprendizado. Então, deles contarem um pouco, cada um, do seu negócio e dos seus principais aprendizados, acertos e erros ao longo do caminho. Eu sou médico, já fundei 4 negócios de saúde, já passei por uma fusão, uma aquisição total, uma defusão e investimento de investidor. Então, tenho uma experiência muito grande nisso e chegou um momento da minha vida que eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa, não só pensando em lucro, em receita, né? E, por conta da minha vivência, eu atendia pacientes em casa, prescrevia para esses pacientes e eles falavam, doutor, eu posso até ter plano de saúde, mas não tenho dinheiro para comprar remédio. E a gente falava, vai no SUS, pega no SUS que é de graça, pega a minha receita SUS de graça no Brasil. Muita gente não sabia como, onde
pegar essas informações. E a gente sabe que hoje 145 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS, ou de santas casas, ou de filantrópicas, né? E aí vem a questão, né? Será que nós aqui sabemos usar o SUS? Né? Será que a gente, se precisar de um remédio, de uma dieta industrializada, se precisar de um home care, de um curativo em casa, de um equipamento, uma muleta, uma cadeira de rodas, será que a gente sabe onde ir, como pegar? Né? E tudo isso o SUS fornece. Né? Só que a gente não tem ideia de que medicamentos, vacinas, exames, consultas, enfim, tem uma série de coisas que são fornecidas, como é que pode se adquirir isso? Né? E a gente sempre tem aquela ideia da mídia de que o SUS é aquela coisa horrível, horrorosa, é fila, ineficiência, e não é só isso. Tem muita coisa, o SUS melhorou muito nos últimos anos, o grande problema é acesso. É as pessoas conseguirem ter acesso, saber onde, como e quando conseguir as coisas. A gente criou uma plataforma que em 3 passos a pessoa fácil pela web, ela consegue encontrar o que ela precisa. Então ela entra lá na homepage, ela escolhe lá remédio, ela escolhe lá, escreve a ciclovir, por exemplo, ela tem que estar com uma receita na mão, ela tem que estar com um pedido médico na mão. Ela clica, escolhe a cidade onde ela está lá em cima, e aí a gente já diz no próprio portal que esse medicamento é fornecido pelo SUS, naquelas dosagens, a pessoa tem os bairros aqui, ela escolhe o bairro onde ela mora, isso aqui está no Brasil todo, a gente mapeou o SUS do Brasil inteiro, e a gente já geolocaliza onde tem a unidade de saúde mais próxima da casa dela, com telefone, endereço, horário de funcionamento, e as dicas e documentos que a pessoa precisa levar para conseguir aquele remédio. E aí a pessoa fala assim, mas eu ganho o quê? O grande ganho da ferramenta é que a pessoa às vezes perde um dia de trabalho, gasta 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar, chega lá e a pessoa lá no posto fala assim, mas faltou o papelzinho azul. E a pessoa tem que voltar tudo para trás de novo. Então aqui ela sabe que documentos ela tem que levar, o que ela precisa levar para não perder viagem e ganhar aquele tempo e conseguir o que ela precisa. Né? Então é uma coisa simples, muito fácil, a gente acredita que é até uma coisa que o próprio governo deveria fazer. E se você entrar nos sites governamentais, esses passos, esses 3 passos, que aqui são muito fáceis, lá levam 8, 10 e você não chega em lugar nenhum. Então a gente ensina a pessoa, desde fazer a carteirinha do SUS, a todos os direitos que ela tem em todos os programas que existem hoje em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Além disso, a gente ainda criou uma agenda de saúde online, onde a pessoa coloca lá suas vacinas, seus remédios, ela tem acesso a calendário de vacinas, ela pode colocar remédios com dose e horário, a gente avisa o horário que a pessoa tem que tomar remédio, enfim, uma série de ferramentas, todas gratuitas. Então todo mundo pode acessar, entrar, criar o seu perfil, escolher conteúdo de saúde que te interessa, e você ainda recebe todos esses conteúdos via portal, via e-mail, enfim, uma série de assuntos. Hoje as pessoas podem discutir assuntos de saúde no portal, tem fórum de discussão entre pacientes, tem chat com dúvidas com médico, enquetes de saúde, notícias regionalizadas de campanhas pelo Brasil todo. Esse fim de semana vai ter a campanha da catarata lá em tal cidade, vai ter a campanha do câncer de mama. Isso tudo informatizado de forma gratuita para a população. Isso aqui, como a própria Viane falou, chega um momento que começa a aparecer na mídia. Né? E a gente teve um caso, isso aqui saiu na Pequenas Empresas Grandes Negócios, por um caso de uma paciente que não estava conseguindo se tratar, uma doença oftalmológica, conheceu saúde e hoje consegue se tratar e tem uma melhora muito grande. Né? Vou falar um pouco mais disso depois, Viviane. A gente tem uma meta de impacto, nesse ano impactar 50 mil pessoas, mas em até 2006 impactar 3 milhões de pessoas. A gente acha pouco, mas pode ser um impacto significante para muitas pessoas, né? Em ajudar a usar a população. Em termos de experiências, de erros e acertos, né, a gente acredita que a gente aprendeu muito com os nossos erros. O Saúde existe há 1 ano e meio e a gente chegou um momento que ficamos 1 ano só fazendo esse serviço gratuito. Eu tentei contato com muitos governos, muitas secretarias, muitas prefeituras, ninguém ajudou. Ninguém, até hoje. Né? Então, o setor público ele tem medo de receber uma empresa privada, fala, não posso falar com empresa privada, não sei o quê. Então, ele não ajuda nem com dados. Então, a gente teve um trabalho hercúleo de levantar todas essas informações e colocar isso à disposição da população. E aí chegou um momento que a gente falou, como é que a gente sustenta isso? Né? Como é que isso se torna sustentável para a gente continuar fazendo esse trabalho? Então, a gente acabou tendo que pensar bastante, a gente criou 2 serviços. Hoje a gente tem patrocinadores no site que patrocinam todas essas áreas de saúde, enfim, toda essa informação que vai para a população. E a gente tem um serviço hoje que a gente chama Com Você, que é um serviço personalizado. Tudo isso que a gente faz de graça no portal, tem empresas que compram para os seus funcionários orientações de saúde.
Então, o funcionário liga e a gente ensina ele a como conseguir recursos, ou até do seu próprio plano de saúde, e orientações de saúde mesmo, de gestação, nutrição, atividade física e tudo mais, né? É uma forma que a gente sustenta e a gente atende hoje várias empresas privadas nesse segmento, né? Dirigir uma startup, uma empresa que está começando, e principalmente um negócio social, cara, você tem que ter uma visão muito forte de futuro, olhar para frente. Hoje alguém falou disso aqui, né? Tem que olhar para frente. Você tem que ter um retrovisorzinho olhando de onde você saiu, para nunca esquecer de onde você partiu. Você tem que olhar para trás também para ver a concorrência, né? Como é que ela está vindo, enfim, como é que ela está chegando próximo de você. Mas você tem que manter o foco. Eu acho que o grande segredo meu de como aprendizado é manter o foco. De vez em quando você está dirigindo, você olha para o lado, porque tem uma paisagem bonita. E esse lado ele é encantador, são as parcerias. Todo mundo quer ser seu parceiro nessa hora, né? Todo mundo quer te ajudar ou quer ganhar junto com você. Ou então, o cara é um cliente maravilhoso, ele é ótimo, ele vai fazer o teu negócio alavancar e você perde meses com ele e depois ele não fecha com você, né? Então isso tudo tira o teu foco, precisa tomar cuidado. Essa questão da vaidade, que a própria Viviane colocou, a gente nem combinou, né, Viviane? Começa a ter muita coisa de mídia e isso te atrapalha. Não é, às vezes, o momento de você começar a participar de um monte de coisa. Outra coisa que tira o foco também, né, das paisagens bonitas aí, são os novos negócios. Eu quero criar mais 10 negócios, eu quero criar mais... E você não para. Toda hora te dê uma ideia nova e você tem que focar, né? Novas praças de atuação, agora vamos para o México, agora vamos para... Peraí, se estabelece no Brasil primeiro, já é gigante, né? Então toda hora vem esse tipo de solicitação, novos produtos e tal. Sugestão, foquem. Foquem no negócio e vá em frente. Isso que é muito importante, né? Aqui alguns erros que aconteceram em termos de produtos, né? Quando a gente criou os nossos produtos, a gente tinha 10 produtos. É aquilo que eu falei, tem que focar. A gente tinha 10, pensou em fazer 10 coisas diferentes, não dava foco em nada, né? Então a gente começou a ter que pensar bem nos produtos que a gente usar a intuição sem razão é horrível, e usar a razão sem intuição também é horrível, achar que a gente sabe mais do que o público, não saber o que o cliente quer. Então a gente começou a pôr uma série de coisas que às vezes a população não se apropriava, depois a gente recolheu, tirou fora, né? Então isso são erros que você comete quando você está começando um negócio. Você acha que você sabe tudo sobre o seu mercado, né? Erros sobre profissionais, né? Escolher profissional certo, não às vezes pelo preço. Como você é uma startup, não tem grana, você precisa querer contratar qualquer um. Depois você vê que é burrada. Você vê que às vezes você tem que limpar a casa de novo, arrumar, segurar profissional porque achar que ele é bonzinho, ele é legal. Ele é legal, não vamos demitir. Startup, você está correndo contra o tempo. Então você tem que fazer o negócio funcionar. Então são erros que a gente foi aprendendo e corrigindo nesse 1 ano e meio. Não atrelar responsabilidades e metas, quer dizer, a gente não atrelava a meta para as pessoas ficavam perdidas. Startup é uma empresa como qualquer outra, um negócio social é uma empresa como qualquer outra, né? E tem meta, e tem função, e tem tudo mais. E esses foram os principais erros que nós cometemos nesse 1 ano e meio. Os principais acertos é que a gente trouxe uma equipe correta no tempo certo, conseguiu consertar a casa. Escolhemos 2 produtos para comercializar e focamos neles e fechamos os outros 8. Isso foi um aprendizado que a gente teve muito forte com a Artemisia. A gente participou de um processo de aceleração com eles e eles nos ajudaram muito nesse processo. Nesse processo de aceleração, nós participamos do Capital Labs, vencemos o Capital Labs. O que é isso? Os próprios empreendedores participantes elegem 1 ou 2 empresas que gostariam de investir. A gente ganhou esse evento e a gente aí teve a possibilidade de conhecer o pessoal da Vox. Fizeram investimento anjo no Saútil. Fizemos uma grande parceria, eles gostaram muito, nós gostamos muito e fomos para frente. No ano passado eles fizeram um investimento pesado na empresa e estamos crescendo. Então, eles são estratégicos, nos ajudam a abrir porta, ajudaram muito a modelar o negócio e a gente achou uma experiência fantástica nesse sentido. E o principal, saber o que a gente não quer ser ou não quer fazer. Porque todo mundo vem com uma ideia maravilhosa. Pô, e agora se você fizer... agora não posso. Eu preciso focar e seguir em frente, senão o meu caminho não vai ser trilhado, né? E o mercado ele não está pronto ainda para a saúde na web totalmente. Então, a gente percebeu isso também no começo e migrou. O mercado está pronto para atendimento personalizado ou telefônico. Ele ainda não está totalmente pronto para a web. Então, a gente teve que dar um passo atrás, voltar e, quem sabe, daqui a um tempo, totalmente web, né? Nosso grande concorrente hoje é o tempo. Então, a gente corre contra o tempo. Então, a gente tem que estar sempre esperto quanto ao relógio, fazer o negócio crescer rápido, porque o negócio na internet é muito rápido. Aqui alguns números da nossa empresa.
A gente já teve mais de 2 milhões de page views, a gente cresce 35% ao ano, 4 minutos de navegação, 50 mil novos usuários mês. A coisa está crescendo bastante, né? Graças a Deus. E a gente tem como meta de futuro ter em mente aberta para coisas que vão aparecer novas, lógico. Temos que ser ágeis. Então, todo negócio novo é assim. Então, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Oi, boa tarde. Obrigado, Viviane, pela apresentação e obrigado, Fernando, pelo que você falou aqui. Me relacionei muito com o que você falou. Até aproveitei para fazer uma colinha aqui, vai me ajudar até no que eu vou falar. Eu vou falar em 1 minuto o que é a Ideal Invest, para vocês saberem, e vou seguir o teu modelo aqui, falar algumas coisas que a gente fez, que acho que a gente acertou, e umas coisas que a gente errou, enfim, quais foram as implicações, né? A Ideal Invest é uma empresa que foi montada também tentando resolver um problema social, mas foi montada como uma empresa. 10 anos atrás, era muito difícil um brasileiro fazer faculdade, tinha muito poucas faculdades, e aquelas que tinham, quem entrava, né, como muitos lembram aqui, era gente que veio de uma escola particular e tinha uma educação muito acima da média, e o grosso da população ficava de fora. E o governo tinha acabado de liberar a abertura de novas faculdades. E aí estava entrando um monte de dinheiro. Então a gente imaginou o seguinte, vai ter faculdade à vontade no Brasil. Mas quem que vai ajudar os alunos a pagar pela faculdade? Então o jovem chega na faculdade, um curso numa PUC ou numa Mackenzie custa hoje R$1.000, R$1.200 por mês. O jovem às vezes tem 500 para pagar, ou 300, ou nada. E ele vai ter 1.500, muito mais do que isso depois de formado. Mas como é que a gente fecha essa equação? Eu me formei nos Estados Unidos, quase a turma toda lá tinha algum tipo de financiamento estudantil. Eles conseguiam pagar a faculdade com o dinheiro que você ganhava depois de formado. Então a ideia foi trazer isso para o Brasil. A Ideal foi a primeira empresa que montou um programa privado de crédito universitário, de financiamento estudantil. A gente começou muito cedo, então a gente teve condições de montar um banco de dados cedo, histórico, conhecer investidores. Os investidores tiveram a oportunidade de nos conhecer com calma. E hoje é um programa já de porte médio, a gente financiou já cerca de R$1 bilhão de cursos para 30 mil pessoas. Cada curso custa mais ou menos R$35 mil. Então são 30 mil carreiras universitárias completas que estão passando pelo nosso programa. O programa chama Pra Valer, Crédito Universitário Pra Valer. Está presente em 700 instituições de ensino no Brasil inteiro e financia 15 mil cursos diferentes. Então virou um negócio de porte médio. Há 2 meses a gente fechou uma parceria com o Banco Itaú, onde ele comprou uma participação minoritária na Ideal Invest, e com isso a gente pretende agora escalar o negócio e levar para um patamar maior, para poder ajudar muito mais gente a estudar. Então essa é a essência do que a empresa faz. Falar algumas coisas que acho que a gente fez. Para o meu benefício, eu vou começar falando do que a gente fez bem, que é menos coisa e mais rápido, e eu me sinto melhor. Depois eu falo do que a gente fez mal. O que a gente fez bem foi uma parte que a Viviane falou no começo. Gente, vocês têm, eu acho, né? A gente tem que ser a gente mesmo. Então, não adianta você montar a empresa para os investidores. Imagina a gente tentando montar um Frankenstein para agradar o que um fundo de private equity achava que financiamento estudantil seria em 2013. A gente ia ter morrido na praia. A gente sempre manteve muito a nossa independência, a nossa ideia, o que a gente achava que ia ser. Bateu o vento contra, dia sim, dia não, e a gente convicto de que um dia teria esse mercado. Então a gente conseguiu ser verdadeiro ao que a gente acreditava. Uma outra coisa que eu acho que a gente foi bastante bem, nesse ponto do foco, eu não tenho como, vamos dizer, estressar demais, acho que as distrações são enormes, as tentações são gigantescas, a grama do vizinho sempre parece mais verde. A gente usou esse método aí da hora boom da cadeira, que é assim, senta, trabalha e é daí que sai a empresa. Então isso a gente conseguiu fazer bem. E a equipe, eu tenho bastante orgulho da equipe que a gente tem hoje. A gente nunca teve muita paciência com gente que não combina, ou que não produz, ou que não leva o trabalho a sério. E a gente sempre foi razoavelmente rápido para trocar. Ou a própria pessoa, na minha cabeça, se o ambiente, se tem uma cultura forte na companhia, qualquer que seja, ela expulsa naturalmente quem não pertence e ela abraça naturalmente quem pertence.
Então, hoje a gente vê que um cara que não quer produzir da forma que a gente produz, ele mesmo não aguenta muito tempo no trabalho, ou ele é mandado embora, ou ele pede a conta, e alguém que gosta do trabalho e que está integrado com a companhia, adora, vai para lá feliz, trabalha o tempo que precisar. Então, essa parte acho que a gente não fez muito... enfim, conseguiu manter esse nível alto aí nessa questão da equipe. Agora eu separei aqui algumas coisas que a gente realmente errou. Uma primeira coisa que eu achei bem interessante a gente tentou adivinhar um pouco, a gente achou por um tempo que a gente sabia melhor do que o cliente, o que o cliente ia querer, né? E vindo de um mundo em que, toda a nossa equipe, nossos investidores, todo mundo um pouco se acha, né? Porque você está no negócio, está legal, está indo bem, tem teu próprio negócio, teve uma educação boa, formal e tal. Como que a base da pirâmide, né, tem um pouco desse preconceito, eu vivi isso, então queria compartilhar, não é todo mundo que tem, mas muita gente tem. Como que o pessoal da base da pirâmide vai saber melhor do que eu o que eles querem, né? E é claro que eles sabem melhor do que eu o que eles querem, é óbvio. Mas a gente cometeu esse erro eu vejo muita startup hoje preocupada em deixar, por exemplo, a homepage da empresa com a cara da pessoa que trabalha lá, né? Isso para mim é um dos erros mais comuns. Quer dizer, é o dono, o empreendedor, o fundador ou o fundo que botou dinheiro que tem que dizer se o site está bom. Não é verdade, né? Quem tem que dizer se o site está bom é o teu usuário. Aquele primeiro punhado de clientes que você tem, que podem ser 10 pessoas, podem ser 500, podem ser 100, que se apaixonaram pela tua ideia, eles é que deveriam mandar na empresa, tá certo? Eles que deveriam te dizer para onde você vai, que cara tem o teu site, o que é produto novo, o que é distração, o que é foco. Eles é que tem que dizer. E a gente não estava muito preparado para ouvir isso. A gente fez um trabalho super interessante há uns 3 anos. Juntamos um bando de cliente num galpão e redesenhamos nosso site junto com eles. Redesenhamos nosso filminho de explicação do Pra Valer junto com eles. E só para vocês terem uma ideia, com bastante humildade, né? A gente realmente desenhava na mão e perguntava como é que ficou, eles voltavam, pediam de novo, mudamos o nome de botão, nome de palavra que estava no site, do jeito deles, sem preconceito. E a gente convertia 2% dos visitantes em cliente. Logo depois que a gente colocou o site novo no ar, a gente passou a converter 6% dos visitantes em cliente. Então a gente triplicou a quantidade de clientes sem fazer nada mais a não ser ter humildade de ouvir o que eles acham que é o nosso negócio. Nunca mais saiu foi daí para cima. O patamar hoje está em quase 10% de conversão. E o grande pulo, a gente via um tempão a 2%, pulou para 6%, e a gente começou a ouvir o cliente, hoje está em quase 10%. Então isso acho que foi um aprendizado super importante. Outro aprendizado que eu tive uma visita agora semana passada a um grande empreendedor social, que é uma das pessoas que fundou a Compartamos, que é uma empresa no México, que faz microcrédito e que ajuda 2 milhões de pessoas com financiamento para pequenos negócios e deu $200 milhões de lucro líquido ano passado. Então, para um negócio social, o cara é espetacular. Quer dizer, é um negócio que dá 200 milhões de lucro e atende 2 milhões de pessoas que amam eles e realmente acham incrível a oportunidade que a empresa leva para eles. E a gente teve a oportunidade de estar com esse cara que está lá há 22 anos, né, desde que a empresa foi montada. E ele desenhou um negócio que ficou gravado para mim aqui, que é o seguinte: a gente precisa tomar cuidado em não ser nem muito missionário e nem muito mercenário. E foi tão claro, e caiu uma ficha tão grande, a gente já fez os 2 erros aqui. A gente já foi missionário demais e a gente já foi mercenário demais. Quando a Ideal começou, era quase uma ONG. Era assim, vamos ajudar as pessoas, eu vou cobrar a menor taxa de juro possível, não importa quanto custa o capital, tem que ajudar, tem que ser viável para o aluno. Foi difícil manter a empresa assim, porque quando você empina muito para o lado missionário, não dá lucro, tem que manter a equipe, não tem dinheiro, tem que atrair investidor, não tem retorno. É muito difícil, muito empinado para o lado missionário. Depois que a gente caiu essa ficha, a gente exagerou um pouco para o outro lado. E aí falamos, tá bom. Então vamos lá, a gente está gerando um super valor para o aluno, ele está ganhando com a carreira dele,
pô, a gente está todo bonzinho aqui, o aluno depois pega o nosso dinheiro, fica muito mais rico, ele está fazendo curso também para ganhar dinheiro, só a gente que não ganha dinheiro nessa história, vamos melhorar a taxa de juros, vamos para o lado mercenário demais, também não funciona. Aí o aluno já não se apaixona tanto pela gente, não acha o negócio tão legal, o índice de conversão piora. Então, claro que a conversa com o investidor é muito mais gostosa, ele acha que encontrou um interlocutor finalmente inteligente, mas a gente hoje acho que está num lugar muito legal, acho que o motivo que a gente está tendo uma fase boa agora é que a gente está nessa diagonal aí, a gente está se defendendo um pouco do lado dos dois extremos. E quando alguém, quer dizer, o produto tem que ajudar a sociedade, ele tem que ser muito legal para a população, mas ele tem que também ter um retorno justo para quem botou o dinheiro, e estamos tentando navegar essa diagonal aí, está sendo muito melhor do que ir para os extremos. Então essa é a minha experiência aí para dividir. Bom, e eu vou convidar, então, para compartilhar conosco a terceira experiência, o Luiz Fernando, da Ouro Verde Amazônia. Na nossa opinião, uma das regiões com maior potencial de desenvolvimento de negócios no país. Então, vai ser bom ouvir um pouco a experiência dele nesse contexto que é tão interessante. A gente tem sempre uma satisfação muito grande de contar um pouco da experiência, das coisas que foram construídas na nossa empresa, com uma expectativa de que a pequena gota no oceano faça o oceano subir de nível, né? Mas é uma gota realmente pequena, mas mais do que isso, é muito interessante a gente participar desses eventos para compartilhar e ouvir as experiências de outros empreendedores que reforçam o nosso ânimo para continuar tocando os negócios, porque são histórias muito interessantes. Eu fiquei muito contente e satisfeito de ver os dois casos que foram apresentados antes aqui. Eu originalmente não tinha feito um PowerPoint, mas depois eu achei que tinham algumas figuras que poderiam economizar muitas palavras, então eu estou projetando aqui uns slides, mas isso aqui não é uma apresentação formal, eu vou usar ele à medida que eu for falando. Uma outra questão é que eu acho que eu não vou ser tão colaborativo com vocês de dizer quais foram os nossos erros, os nossos acertos. Eu vou contar uma história e daí vocês dizem, porra, olha ali, o cara acertou, né? Ou então naquele português castiço, puta cagada, mano, né? Então, aí eu conto a história e vocês acham onde é que está o acerto e o erro. Basicamente, a nossa empresa, Ouro Verde Amazônia, ela processa uma riqueza nativa da Amazônia, que é a castanha do Brasil. Esse aí é o nosso lema, né? Ouro Verde aproximando comunidades da Amazônia e mercado. Nós achamos que essa é a grande missão da empresa, é conectar um cidadão que está no longínquo rincão da Amazônia com um mercado ávido por consumir um produto nutricionalmente muito bom. E eu sempre digo que a distância entre um lugar remoto como a Amazônia e o grande mercado, e vamos falar grande mercado, Rio, São Paulo, etc., é imensa, a distância é imensa. E quando eu falo isso, alguns falam assim, realmente fica 2.000 quilômetros de distância, né? Mas não é da distância em quilômetros que eu falo, a distância é muito mais do que a distância física. Né? É uma distância da organização dos negócios, do ambiente de negócios, enfim, da capacidade de conexão daqueles agentes, daqueles atores que, em última análise, compõem o início da cadeia produtiva da castanha, que são as comunidades nativas da Amazônia que coletam, e esse camarada que quer o produto num saquinho bonitinho, numa embalagem, beleza, com prazo de validade, sabor, prazo de entrega, bacana, como vocês aqui do Rio, de São Paulo, etc. Então essa é a grande distância, e a Ouro Verde tem se dedicado a tentar melhorar essa conexão. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da história da Ouro Verde, como é que nós tentamos fazer isso. Só para eu me apresentar, basicamente, eu fundei essa empresa há cerca de 10 anos atrás, junto com a minha esposa, mas originalmente eu sou um cidadão que vim da academia. Eu fui professor da Universidade de São Paulo por 10 anos, fiz uma carreira acadêmica tradicional, minha graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aquelas coisas todas. Um belo dia eu cansei, larguei tudo, pedi demissão da universidade. Todo mundo achou que eu tinha surtado,
e fui morar na Amazônia. Morar com a minha esposa, tinha um filho com 6 meses de idade, construímos a Ouro Verde. A Ouro Verde foi construída com um patrimônio gigantesco de um ex-professor universitário, que todos vocês sabem, geralmente são milionários, né, ganhando o salário de professor. Eu era um deles. Eu tinha 32 mil reais. E na época eu achava que eu estava bombando. Falei, pô, com 32 conto, velho, eu vou fazer milagre. Então, não sei se vocês vão achar que isso é um erro ou um acerto. Isso é uma loucura. E eu, olhando para trás hoje, eu tenho certeza que eu era louco. Porque em condições normais, definitivamente não dá para montar uma empresa do jeito que a gente queria montar com 32 mil reais. Isto é uma insanidade. Então, mas pode ser a insanidade que viabiliza coisas improváveis ou pode ser aquela cagada a mano que fala, só louco que faz isso. Como é que nós conseguimos montar uma empresa com tão pouco recurso? Primeiro, uma obstinação, isso faz parte do empreendedor, acreditar sempre, né? E a gente passa maus bocados e resiste, mas tem coisas práticas também que ajudam. Por exemplo, no nosso caso, eu sempre digo que a Ouro Verde é uma empresa que é fruto de uma boa política pública. Porque quando eu montei a empresa, logo na sequência apareceu um edital da FINEP, que era um edital para desenvolvimento de negócios na região norte, micro e pequenos negócios na região norte do país. E aí eu submeti um projeto, e era um recurso não reembolsável, um projeto de pesquisa, porque a FINEP é uma organização que financia pesquisa, para desenvolver produtos derivados da castanha do Brasil. E a estratégia que eu tinha em mente era agregar valor àquela riqueza sensacional que Deus tinha mandado lá para a Amazônia, que literalmente cai na cabeça das pessoas, porque a castanha ela não é nem recolhida do pé, ela é catada do chão, porque na época da safra ela cai. Ela vem dentro de um coco grandão assim, parece um coco da Bahia seco, ele cai, as pessoas catam aquilo ali, abrem aquele coco e dentro do coco tem a castanha com casca. Aquela castanha com casca é a matéria-prima que nós compramos. Ou seja, aquela ali no lado superior esquerdo é a castanha com casca. A castanha sem casca, que provavelmente é a que mais vocês conhecem, é essa aqui. Lá no canto superior direito é a árvore. Aquela é uma árvore nativa, não se planta castanheira. Aquilo lá existe lá porque Deus mandou, né? E então nós achávamos que tinha que agregar valor, porque agregando valor a gente conseguiria remunerar melhor as pessoas, que em última análise são pessoas como esse cidadão que está aqui no meio, que ele usa a força física dele para ir no mato, coletar essa castanha e vender para alguém que industrializa. E, historicamente, se nós formos analisar como funciona a indústria da castanha, basicamente tem uma assimetria de força nessa cadeia produtiva absurda, no qual esse camarada aqui, que anda a pé buscando a castanha lá, tem uma capacidade muito pequena de negociar com o usineiro da castanha. E, por incrível que pareça, essa cadeia produtiva é uma das cadeias produtivas do setor primário mais antigas do país. Isso aqui é uma cadeia produtiva instalada, organizada há mais de 100 anos. É muito mais antiga do que a cadeia do café. É mais antiga do que a cadeia da soja, do milho, etc. Talvez só não seja mais antiga que a cadeia da cana-de-açúcar. Então tem fornecedores, tem processadores, tem exportadores. O Brasil exporta castanha há mais de 100 anos. Só que há praticamente 100 anos que esse cidadão aqui está sempre na miséria. O cara que cata a castanha. O que nós queríamos era diminuir essa assimetria. E uma das maneiras era agregar valor nesse produto. Por quê? Na época em que nós começamos a empresa, as estatísticas mostravam que 70% do que o Brasil exportava, e o Brasil era o principal exportador de castanha do mundo, 70% era exportada naquela forma lá de castanha com casca. Ou seja, nós não tínhamos o trabalho de tirar a casca de um produto extremamente nobre, e como eu digo nobre, do ponto de vista nutricional, porque isso aqui realmente é uma dádiva. Eu recomendo que vocês comam castanha, porque faz muito bem para a saúde. Né? E se você não acreditar em mim, vai lá e dá um Google para ver se o que eu estou falando é verdade. Então nós não quebrávamos nem a casca para exportar, ou seja, não agregava valor nenhum. O ganho realmente estava no preço baixo que pagava para o camarada que catava, por isso que viabilizava a indústria. Então nós conseguimos o recurso da FINEP, e esse recurso da FINEP nos possibilitou desenvolver pesquisas junto à Universidade de São Paulo, e nós desenvolvemos produtos derivados da castanha, que é um azeite extra virgem de castanha, um creme de castanha, um granulado de castanha. Eu vou mostrar a foto depois para vocês. E agregando valor nesse produto, nós conseguimos remunerar. Praticando o comércio justo, nós conseguimos remunerar melhor esse cidadão aqui do meio. Basicamente esse é o modelo nosso.
Então o grande impacto está nesse cara, no cara lá de baixo que coleta, em última análise, começa todo o processo. E esse recurso da FINEP era um recurso não reembolsável. E aí foi muito interessante, porque eu apliquei o projeto, fiz um projeto de pesquisa, etc., encaminhei para a FINEP e dias depois eu recebo um telefonema no meu escritório. Quer dizer, meu escritório era uma salinha que eu tinha alugado lá em Alta Floresta, que é uma cidade pequena no extremo norte do Mato Grosso, onde nós começamos a empresa. E aí o cidadão lá da FINEP fala assim, nossa, doutor, recebeu o seu projeto, muito interessante, está aprovado. Bom, eu achei muito engraçado o cara que queria me dar o dinheiro me ligando para falar que era muito bom e muito entusiasmado. Geralmente o cara liga para cobrar, fala, seu projeto está muito bom, precisa melhorar aqui e tal. Depois eu percebi que, como não tem cientistas na região norte, tinha um caminhão de dinheiro e ninguém mandava, submetia projeto para buscar esse recurso. Como a minha formação era uma formação da academia e eu fazia esse tipo de projeto para a FAPESP São Paulo todo ano, para mim escrever aquele projetinho da castanha foi mamãozinho com açúcar. Então, o que é mamãozinho para açúcar para mim, porque eu sou um cientista que, por uma felicidade, tive a capacidade de ser formado para isso, o mínimo que eu posso é escrever um projeto, se eu não souber escrever um projeto, realmente está fora do sistema acadêmico brasileiro. E aí o sujeito lá achou aquilo maravilhoso. E aí nós recebemos R$150 mil. Então essa é uma história interessante, a política pública às vezes funciona. E esse seed money que nós tivemos, que possibilitou o desenvolvimento desses produtos, eu diria que foi a condição sine qua non para a existência da empresa. Se não fosse a FINEP, a Ouro Verde não existiria, eu não estaria aqui. E o negócio foi tão interessante que nós usamos o recurso, fizemos as pesquisas, fizemos a prestação de contas e mandamos para a FINEP. Quando nós mandamos lá a prestação de contas, o cara me liga uma semana depois. Doutor, sensacional, o senhor mandou a prestação de conta aqui. Eu falei, bom, você me deu dinheiro, o mínimo que eu precisava mandar nota fiscal. Mas é que o cara está acostumado a não receber a prestação de contas, depois que eu fui entender a lógica. Né? Ele falou, mas sabe que inclusive nós estamos na fase 2 do projeto e tal, não tinha fase 2 nenhuma, cara, tinha dinheiro sobrando lá. Então, quem sabe o senhor não quer fazer mais um projeto e tal? Aí eu fiz mais um e levantei mais R$100 mil, que possibilitou terminar os trabalhos de pesquisa. Então, assim, e aí a partir daí desenvolvemos esses produtos novos têm um apelo bacana, um layout, um apelo nutricional, etc. Aí aconteceu aquilo que a Viviane falou, começou a sair em jornal, papapá. A gente não ficou muito babaca com isso, e aí ganhou visibilidade o negócio. Né? Aqueles 200 e poucos mil reais lá, começou a dar ibope. Né? E, para encurtar uma história longa, em função desse ibope todo, num determinado momento nós tivemos a entrada de um sócio, teve essa visibilidade toda e um grupo empresarial grande de São Paulo fez um investimento na nossa empresa, na verdade comprou 51% da nossa empresa, que é o Grupo Ors. Eu passei a ser o diretor executivo da nova empresa, ou da renovada Ouro Verde. Isso nos possibilitou um ganho de escala significativo e cá estamos nós, com uma empresa um pouco maior, um pouco mais estruturada, vivendo o desafio de expandir esse negócio, vivendo o desafio de querer entrar no mercado externo, etc. E, para resumir uma história muito longa, que eu poderia ficar horas falando aqui, é mais ou menos isso. Eu vou passar uns 4 slides só para vocês verem as fotos e aí eu encerro aqui. Bom, aqui é só para mostrar onde que nós estamos localizados. Aqui é a origem da empresa, em Alta Floresta. Hoje nós temos uma filial lá em Monte Dourado, que é no Projeto Jari. O que faz Ouro Verde? Beneficiamos o que nós chamamos do patrimônio da floresta amazônica em produtos saudáveis, saborosos e inéditos ao mercado de alimentos. Então, nós vemos que nós fizemos essa conexão desses camaradas com esses camaradas aqui. Né? Esse aqui é um chefe de cozinha de um restaurante tailandês aqui do litoral do Rio de Janeiro, fazendo uma costelinha de porco com molho agridoce e farofa de castanha da Ouro Verde. É uma pena que a gente não está antes do almoço, senão ia todo mundo comprar os produtos nossos. Né? O cara geralmente baba quando eu falo isso. E é umas coisas parecidas, maravilhosas, parecidas com isso aqui. Então é impressionante como é que a gente consegue transformar um produto bruto desse num produto sofisticado desse e, de uma certa maneira, diminuir a assimetria na cadeia. Então, a gente diz que tem uma série de seduções aí os produtos nossos. Isso aqui são as peças do quebra-cabeça que nós temos que juntar. Isso aqui são os funcionários da Ouro Verde, lá em Alta Floresta. Nós usamos a estrutura de pesquisa para gerar coisas como essas aqui, que agradam esse camarada aqui. Né?
Então, certamente o seu Zé do Cupuaçu não teria capacidade de estruturar, acredito eu, um produto que fosse sofisticado o suficiente, uma garrafa bonita, etc, 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 para esse camarada aqui achar o máximo. Né? O seu Zé do Cupuaçu consegue organizar a cadeia de suprimento, pelo menos nesse momento da castanha. Esses aqui são os atores nossos. Né? Eu digo que esse aqui é o nosso Supply Chain Manager. Né? Tem que dar um nome bonito para os camaradas, né? Esses dois aqui são o subgerente nosso de produção e a gerente nossa. Eu sempre digo, valorize os recursos locais. A gente fala de Amazônia, fala, pô, aquele mundão lá, não vai ter ninguém para tocar o negócio. Vamos levar o camarada de São Paulo, formado na USP, o cara é bom e tal. Bom, a Márcia é formada em contabilidade, ela é gerente nossa há 8 anos, sensacional. Só que ela é melhor que o cara da USP, porque além dela ser uma pessoa muito inteligente, ela conhece a realidade local. E, além do mais, ela tem uma formação acadêmica que é sensacional, porque ela é formada numa universidade chamada Uniflor. Eu acho tão meigo a pessoa ser formada na Uniflor, né? Porque é a Universidade de Alta Floresta. Né? Então, eu sempre quis ter um título. Eu ainda vou fazer algum curso para falar que eu estudei na Uniflor. Não, é muito legal o nome. Esse aqui, o seu Zé do Cupuaçu. Esse aqui tem uma outra historinha que eu sempre conto que é sensacional, que mostra como as pessoas... as pessoas têm assim, orgulho, enfim, nós fomos tirar foto, estava de noite, né? E aí nós paramos ali, e aí quando o cara foi tirar o seu Zé, falou assim, para só um pouquinho. Aí ele falou, deixa eu arrumar a camisa. Aí ele foi lá e abotou o primeiro botão. Aí ele falou, tá bom, agora tá bom. Ou seja, as pessoas são vaidosas. Né? O seu Zé falou, tô bem na foto. Né? E isso é importante. As pessoas têm orgulho, as pessoas são vaidosas, isso é um elemento eventualmente bom. Que são porque eu digo o seguinte, as pessoas vivem daquilo que recebe do ponto de vista material, todo mundo precisa de um salário, etc. Mas as pessoas precisam ter orgulho daquilo que faz. Isso faz uma diferença absurda. Não? Esses aqui são os produtos nossos, esses aqui são os fornecedores, isso aqui é dando um curso numa aldeia indígena. Isso aqui é uma aldeia indígena dos Riquibatsa, lá. Eu sempre dizia assim, eu ficava com de falar que era no fim do mundo, né? Porque não pode falar isso, mas agora o Papa falou, né? Agora eu falo, né? Isso é lá no fim do mundo, que deve ser um lugar muito legal, até o Papa veio do fim do mundo, né? Então são os fornecedores, então a gente vai lá dar treinamento para os caras para melhorar a qualidade da castanha, porque precisa ter uma qualidade boa da castanha para poder fazer produto bacana. E aí, para finalizar isso aqui, eu digo que tem uma história da Ouro Verde que tem 2 pilares. Um é como você conversa com este cara aqui, esse aqui é um pilar. E o outro é como você conversa com esse personagem, que é o outro pilar. Ou seja, isso aqui é ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui é suprimento. Esses 2 mundos são muito distintos. Eu tenho o privilégio de conseguir falar com os 2. Vocês viram que não foi propaganda enganosa. Fala a verdade se esse não foi o melhor painel. Bom, a gente tem 5 minutos. Olha, me deram 5 minutos aqui. Dá tempo de fazer uma perguntinha para os 3. Eu vou encaminhar direto para a pergunta que eu recebi, que é uma pergunta de vocês, sobre a ajuda que é fornecida aos empreendedores. Qual vocês acreditam que seja o modelo mais apropriado? O acompanhamento individual ou a capacitação coletiva? E quando vocês sentiram mais necessidade de ajuda? No início ou depois para ampliar e tocar o dia a dia? Acho que a pergunta é boa, né? Eu acho que uma das coisas que precisa, enfim, para mim, pelo menos pessoalmente, sempre foi muito útil é ajuda, né? Que a gente vive muito no nosso mundo, a empresa está na nossa cabeça, está uma ideia, você tem que se manter fiel a essa ideia e tudo, mas no fim, várias etapas, para mim, pelo menos, a empresa que eu estava imaginando estava só na minha cabeça. Isso é muito solitário, né? Você enxerga o teu negócio de um jeito lá na frente, onde vai ficar e tal, e pelo menos no meu caso aqui, sempre procurei bastante ajuda, mentoria, trocar ideia, trocar figurinha, curso, o que puder. Eu acho difícil dizer o que é mais importante. Acho que tem pontos bons em cada uma dessas coisas. Quer dizer, a ideia de você ter uma mentoria em grupo, ou um apoio, uma ajuda, né, de um grupo, para mim foi muito importante quando queria realmente ver a experiência de outras pessoas naquele mesmo grupo. É muito rico você... Uma dessas experiências para mim, eu estava numa sala grande, tinham 160 empreendedores, é um negócio cheio de empreendedor, e tinha uma professora organizando um bate-papo, uma série de conversas, e começou a fazer perguntas. Quem aqui
e começa a falar características de empreendedores. E aí, de repente, você olha para o lado e vê que todo mundo levanta a mão, todo mundo é parecido com você, todo mundo tem coisas que você acha que só você tem, e de repente você finalmente consegue se abrir. Então, acho que esse negócio do grupo, depois lá teve grupos de 8, grupos de 4, grupos menores, maiores. Esse negócio do grupo, ele, para mim, me permitiu falar sem muito filtro, porque está todo mundo na mesma, né? Em geral, o empreendedor, ou ele está conversando com alguém que é funcionário dele, ou a pessoa, quando conversa com o empreendedor, sempre tem alguma, não sei se máscara é a melhor, algum interesse específico. Ou é teu funcionário que quer, tem alguma agenda específica, ou é teu acionista que tem uma agenda específica, ou é tua família, que também tem uma agenda específica e quer você lá e tem também a sua agenda. Então, é importante estar junto de outros empreendedores para você poder falar de igual para igual entre pares. E acho que várias vezes também foi importante ter pessoas específicas para dar uma atenção específica a algum ponto, né, que aquela pessoa tem uma visão muito diferente da minha. Então, alguém que montou um negócio ou que já investiu ou que teve uma vida muito diferente da minha, que pode ajudar para tratar pontos específicos. Eu acho que muito importante ter um papo, às vezes, individual, né? Acho que as duas coisas me ajudaram muito, eu uso as duas, e no meu caso, com relação a ser mais no começo ou mais no fim, eu uso isso constantemente. Estou nesse negócio há 11 anos, era importante no primeiro dia, é importante hoje, e não vejo diminuindo. Acho que eu vou continuar a fazer isso ao longo dos anos. Para ser muito prático, eu diria que na história do Ouro Verde o que fez a diferença foi o apoio direto para a empresa, né? Eu acho interessante compartilhar ideias, etc., mas se você não tem o elemento prático para viabilizar o teu negócio, não tem ideia que resista. Então, eu cito 2 episódios que foram fundamentais. Estou falando questões práticas, ou apoio financeiro ou algum apoio muito estratégico para que o teu negócio sobreviva. No limite, o empreendedor obstinado ele consegue achar seus caminhos por mais tropeços que tenha, mas se não tiver o recurso físico, a coisa não anda. O primeiro é o caso da FINEP, que eu já relatei para vocês. O segundo é o caso quando nós precisamos abrir uma filial aqui em São Paulo, porque os nossos produtos eram consumidos em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, e nós precisávamos ter uma base aqui que viabilizava a questão comercial, logística, etc. E aí nós conseguimos um apoio de uma incubadora de empresas em Piracicaba. E casualmente a gente procurou Piracicaba porque nós tínhamos uma parceria de pesquisa com a Exalc, que é o Departamento de Agroindústria da Exalc, a Escola de Agronomia da USP. Então nós usamos os recursos de uma incubadora de empresa. Isso foi fundamental, nós não teríamos condições de ter uma estrutura própria em função do custo e tal. E mais o apoio todo que nós tivemos na incubadora. Eu acho que também depende do modelo de negócio que você tem, em termos de precisar de uma ajuda. A gente precisou depois de 1 ano e pouco. Eu sempre, quando vou montar um negócio, eu tento pôr um limite de grana e tempo que eu vou investir naquilo para aquilo dar certo. Eu testo o modelo, vejo se dá certo, arrumo, não, tal. E eu e meu sócio, a gente brinca porque a gente tinha posto um limite e falou, se a gente puser essa grana, né, e passar disso, a gente fecha o portal e vai embora, né? A gente já tinha triplicado aquilo que a gente tinha planejado e estava fazendo mais e correndo e não sei o quê, e não queria parar. Só que chega uma hora que você não sustenta, então precisou de uma ajuda financeira, enfim. E eu acho que negócios de saúde, de internet, eles precisam de muita grana, eles precisam crescer rápido, eles precisam evoluir muito rapidamente e você não consegue ir sozinho, né? Em termos de ajuda, eu acho que eu sempre procurei ter alguns mentores pessoais para me ajudar. O empreendedor ele é muito sozinho, né? Ele é muito sozinho, cara. Por mais que você tenha 200 funcionários, uma das minhas empresas eu cheguei a ter 400 funcionários. Médicos, enfermeiros, nutricionistas. Cara, mas eu me sentia sozinho às vezes. Porque a decisão é você quem tem que tomar. Se você tomar uma decisão errada, você compromete 400 famílias que estão ali dependendo daquele negócio. Então, você precisa de, às vezes, alguns mentores fora da tua empresa que te mostrem alguns caminhos, mostre que você está errando, que você está acertando, enfim. Eu acho que é importante. Eu gosto muito desse coaching pessoal, né?
muito disso. Queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a Endeavor pelo convite, ao Visão de Sucesso, dizer particularmente que eu fico muito feliz de ver a Endeavor abraçando essa causa. Eu sei que tem muitas pessoas lá dentro abraçando a bandeira da causa dos negócios sociais, então só dizer publicamente que eu espero que isso só cresça dentro da Endeavor e que essa plateia vire 800, 1.000, 2.000, que vocês tenham capacidade de mobilizar tudo isso. Tá? Agradecer a todos vocês e é isso.